Antes de ir pro vídeo, por algum motivo o YouTube detectou direitos autorais nos clipes que eu já usei no canal aqui em outros vídeos de Jujutsu Kaisen. Então, depois de diversas tentativas de edição, o vídeo tá com algumas gameplays aí de fundo de jogos que não vão me dar aviso de direitos autorais, ok? Vamos lá. Gege Akutami uma vez revelou que havia tirado a inspiração do antagonista da obra da tradição e mitologia japonesas. Ryomen Sukuna foi uma pessoa real que existiu na história do Japão e mais tarde se tornou uma lenda ou um mito. O verdadeiro Ryomen Sukuna era um líder renomado, mas a família Yamato tentou derrubá-lo por meio de um golpe hostil. As histórias sobre Sukuna são abordadas num livro antigo da história clássica japonesa chamado Nihon Shoki, traduzido como As Crônicas do Japão. Nessas histórias, Ryomen Sukuna era um ser poderoso com 2 pares de braços e 2 pares de pernas, e cada par estava na frente e atrás do corpo, semelhante ao com que vimos no anime. Esses paralelos com o conto da indústria hinduísta são vistos em diversos personagens, como por exemplo Toji sendo representado como Rei Macaco e Gojo como Buda. Mas isso é outro assunto e se quiserem eu trago um vídeo sobre isso, é só pedir aí embaixo. Em Nihon Shoki, Sukuna é descrito como rápido, espirituoso e possuidor de força sobre-humana. O demônio carregava um arco, flecha e espadas nas mãos. Ele foi chamado de calamidade natural e durante o seu reinado pilhou inúmeras aldeias, deixando um rastro de morte atrás de si. No entanto, embora o livro antigo afirme que ele era um vilão e inimigo do imperador, muitas pessoas o trataram como um herói, e ele é até mesmo uma divindade menor no Japão. Sukuna se rebelou contra o governo tirânico do Japão durante o seu tempo de vida. De acordo com o folclore, Sukuna foi o patrono fundador dos templos Senkoji e Zenkyuji, introduzindo o budismo na província de Hida, e é adorado em muitos outros templos antigos nas províncias de Hida e Mino, ambos na atual prefeitura de Gifu. Além disso, a montanha Kurai em Gifu é adorada como um Shintaizan, a morada sagrada de uma divindade. No entanto, a verdadeira divindade da montanha é desconhecida, e uma teoria sugere que Ryomen Sukuna é a sua divindade oculta. Hoje o vídeo vai ser mais embasado na história, na etimologia e no conceitualismo religioso que enviesa e está enraizado não apenas na expansão de domínio do Sukuna, mas principalmente nos fundamentalismos de sua técnica amaldiçoada e como talvez suas técnicas se ligam a utensílios de cozinha ou cozinhar. Antes de continuar, um aviso. Esse vídeo obviamente vai estar recheado de pronúncias erradas, até porque, porra, eu não sou oriental. Então todos os kanjis que eu citar vão estar aparecendo aí na tela durante alguns segundos. Então eu peço que vocês prestem atenção. E se por acaso não entenderem algo, sintam-se à vontade para voltar no trecho que não entenderam. Bom, vamos lá. O Mizushi. Comecemos do início. A primeira parte do domínio de Ryomen Sukuna traz uma abreviação literária para uma representação taoísta, o Fukuma-den. Apesar de não ter uma etimologia clara, a primeira vez que o termo surge é em meados do século XIV e XV, na China, durante a dinastia Ming, quando um romance muito famoso chamado Suikoden, que viria a ser traduzido como A Margem da Água, foi escrita. Ali, o termo Fukuma-den surge na aparição de um rei demônio que é selado no porão do palácio do Monte Ryuko, e o imperador manda construir um templo com barreiras vermelhas, e um monge taoísta fica de vigiá-lo. O termo nada mais se refere ao ato de um demônio, ou demônios no plural, se esconder em um palácio, daí se deriva seu nome. Primeiro temos o kanji Fukuma, demônio escondido barra refúgio do mal ou também morada dos demônios. Depois temos o kanji Den, palácio ou templo. Uma tradução ainda mais moderna para Fukuma-den seria pandemônio, por suas utilizações e analogias às culturas europeias diante de legiões de demônios que se reuniam em templos e coisas do gênero para praticar o mal. A outra parte do domínio do Sukuna traz uma composição que pode ser interpretada de duas formas, sendo lida do início até a metade e da metade para o final, que é primeiro o kanji Mizushi, sendo também o nome da técnica Jujutsu de Ryomen Sukuna. Ela possui duas colocações que se intercalam em um conceito definido pelo autor ainda no fanbook e subentendido na série. Sukuna é um canibal, e é um budista em busca do ego vazio, que mostra sinais de iluminação, ao ser pronunciado pelo autor como, abre aspas, ao longo da vastidão da terra ou na imensidão dos céus, ele, soberano, reina sobre todas as coisas. Fecha aspas. Aqui tem uma visão um pouco equivocada sobre Gojo e Sukuna, mas nesse caso, o Gojo pronuncia a si mesmo com esse termo, enquanto o narrador é quem diz isso sobre Sukuna. Enfim, Mizushi. Tratemos então da primeira parte da terminologia.
O kanji miso, na verdade, é lido como mikuri. Começaremos da sua etimologia. Seu termo se origina de dois kanjis antigos, um para divindade ou divindades no plural, que é o kanji mi, presente como sufixo para divindades no Japão imperial, mas também para se referir aos imperadores, que eram vistos e adorados como deuses, por descenderem de Amaterasu, a deusa do sol. E o outro é o kanji kuri. Em sua etimologia mais arcaica, era utilizada para designar uma cozinha, mas não qualquer uma, e sim uma cozinha que serviria os deuses. Por isso, os kanjis mizu barra mikuri é uma cozinha onde era preparada oferendas aos deuses. Na verdade, antigamente era conhecido pelo kanji misono, mas o significado era o mesmo. O mais interessante, e que vocês certamente vão ligar ao Sukuna e com a devida razão, é que pescadores, na época produtores ultravalorizados, eram tidos como seres divinos por carregarem a oferenda divina. Seria algo semelhante às tronqueiras de Exu, onde os Exus se assentam e recebem as suas oferendas de forma formal, e sua relação com os pais de santo, também conhecido como Babalorixás. Uma curiosidade, foi na era Heian que estes templos tiveram um crescimento exponencial em todo o Japão. A segunda parte que conclui a composição do termo, mizushi, é zushi, tradicionalmente e em contraste com a composição anterior para os kanjis mikuri e mizu, o termo zushi era designado para todos os tipos de utensílio de cozinha, principalmente facas e talheres, que ficavam pendurados de cabeça para baixo em uma caixa própria para isso. Mas isso foi no início, tanto no Japão quanto na China, que importou esse significado para o Japão ainda na era Nara, antecessora da era Heian. Desde então, por ser algo meio móvel, começou a ser utilizado no Japão como termo para guardar materiais budistas, e em alguns casos construídos em enormes estruturas semelhantes às estruturas menores, onde os restos mortais de budistas eram guardados. O kanji zushi foi amplamente modificado em seu uso pelos budistas, tanto no Japão quanto na China. China essa que tinha grande influência na cultura e nas doutrinas do Japão, como foi no caso da disseminação do próprio budismo. Uma particularidade do kanji zushi, que significa santuário menor, é que ele não tinha portões ou barreiras até a entrada do templo, o que poderia ser uma referência ao fato do santuário malevolente ser um domínio sem casca, ou seja, sem barreira. Estes templos, como dito antes, poderiam receber versões maiores, como foi no caso dos japoneses, que idealizaram mesclar um local de oferenda aos deuses com um local de depósito de 1. Pergaminhos budistas contendo sutras, etc. 2. Itens de oração, Vajra e Ganta. O Vajra representava o método budista, enquanto que o sino Ganta representava a sabedoria. 3. Damaru, que são tambores budistas. 4. Incensos. 5. Pulseiras mala, que são pulseiras de oração, entre alguns outros itens. E como vocês podem ver, esse santuário lembra mais ou menos a técnica do Sukuna, o santuário malevolente, mesmo que bem brevemente. Tudo bem, Gabriel, mas e as chamas? Temos aqui uma tripla interpretação que pode levar até o significado das chamas que o Sukuna invoca quando recita, sei lá, um cubo, e proclama fuga sob o kanji de kai, que significa abrir. Primeiramente, devemos saber que um dos poderes do rei demônio no romance de Suikoden é o fogo. Ele põe fogo no porão, onde sai fumaça, e daí o imperador toma então conhecimento da existência dele no palácio. Segundo, devemos ter em mente que se ele proclama um cubo e depois dá ordem para abri-lo, podemos insinuar ou ao menos interpretar que de alguma forma o santuário foi aberto. Seja o santuário que é feito para a oferenda onde a comida deve ser preparada ou qualquer tipo de outro santuário. Tendo em mente que o segundo ataque do Sukuna, o clivar, que é representado pelo kanji hashi, significa um preparo refinado para a carne. É um jargão usado na pescaria para entender que o peixe deve ser preparado em cortes para serem cozinhados. O terceiro e último é que, ao abrir a cozinha ou o local onde se armazenam os utensílios de cozinha, é que se espera algo para cozinhar, e as técnicas do rei parecem se ligar a esses significados. Fukuma Mizushi tem o estilo antigo de kanji para cozinha, Kuria. Além disso, o kanji Tsushi hoje em dia pode significar santuário, mas a palavra foi originalmente usada para significar um local de armazenamento para utensílios de cozinha
ou cozinha propriamente dita. É curioso observar também como clivar e o desmantelar são visualizados como diferentes formas de utilizar facas de cozinha. Além disso, o kanji kai do desmantelar, quando usado como um verbo, pode significar desempacotar, enquanto o kanji hachi do clivar pode significar preparar comida, por exemplo, carne, peixe, etc. Nestes dois quadros, por exemplo, Sukuna utiliza a palavra orosu, que tem um kanji que pode significar cortar barra fatiar, nesse caso, peixe. Neste aqui, Sukuna diz, "Ei garoto, bom apetite." O kanji kamishimeru significa, entre aspas, comer completamente ou digerir, fecha aspas. Nesse caso, Itadori deveria digerir o que Sukuna fez em Shibuya. O rei também sempre aparece fazendo trocadilhos com anacrônimos da cozinha em diversos quadros. Neste quadro, por exemplo, Sukuna diz que Gojo é apenas um peixe na tábua de cortar e que vai tirar todas as suas escamas antes de prepará-lo para devorar. No capítulo 118, o narrador diz: "A cozinha da morte avassaladora aparece." Você pode dizer de certa forma que o Mahoraga ficou cozido. Embora tudo o que eu disse agora não passem de especulações e teorias acerca da técnica Jujutsu do Sukuna, são pontos legais de se levar em consideração. Enfim, talvez eu tenha errado ou esquecido algo, afinal esse tipo de vídeo demanda uma quantidade enorme de pesquisa e, sinceramente, eu fiquei até com dor de cabeça pesquisando e relacionando todos esses pontos aqui. De qualquer forma, em todos os aspectos da etimologia de Fukuma e Mizushi, temos a presença do fogo de uma forma subjetiva e também de adjetivos relacionados à cozinha, mas em algum grau essas referências se fazem presentes. Se você gostou ou quiser adicionar algo, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever para me apoiar. Enfim, obrigado pela companhia até aqui e até mais.